Gente, vou dar início aqui ao evento da noite de hoje. Primeiro de tudo, queria agradecer a presença de todo mundo. É sempre muito legal ver todos os empreendedores aqui com a gente, investindo assim uma hora do tempo deles numa quinta-feira à noite, no meio da semana, investindo esse tempo em capacitação profissional. É sempre muito inspirador ver isso. Então, parabéns pela dedicação. Eu sou a Marina, eu sou do time aqui do Estímulo. O André também está aqui comigo do Estímulo. E fora nós dois, tem uma galera aqui da Action Coach, que é um super parceiro nosso. Hoje o nosso evento vai ter dois grandes objetivos. Então, o primeiro, claro, é a gente fazer uma mentoria com o pessoal da Action Coach. E o foco vai ser realmente aproveitar esse momento de fim de ano, né? O mês de novembro, que tem a Best Friday, depois vai ter o Natal. Então, como que a gente aproveita esse momento para potencializar nossas vendas e vender o máximo que a gente pode, né? De forma organizada e planejada. E aí, no final do evento, a ideia é a gente também, como um segundo objetivo, dar um pouco de continuidade para o programa de consultorias que a gente lançou lá no mês de setembro. Então, alguns de vocês devem ter participado. A gente selecionou 100 empreendedores do Estímulo para receber uma hora gratuita de consultoria da Action Coach. E foi super legal, um monte de gente participou. E aí agora a ideia é, no final desse evento, eles vão passar lá o contato deles, com o QR Code, e vocês podem entrar em contato depois para formar o grupo de continuação desse programa, que vai ser um grupo exclusivo para quem veio do Estímulo, tá? Então não perca essa oportunidade de entrar em contato para continuar esse processo, que capacitação é uma coisa de longo prazo, né? A gente tem que estar sempre se dedicando a isso. Então, acho que é isso. Vou passar agora a bola aqui para o Renan, que vai fazer a apresentação de hoje. Espero que vocês aproveitem. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar, eu gostaria de só projetar aqui, ver se já foi. Calma aí. Foi e saiu, Renan. Foi e saiu? Calma aí. Ué. Ver se vai agora. Foi. Está aparecendo para vocês? Perfeito. Ah, beleza. Agora tá. Gente, quero dar as boas-vindas aí, agradecer a presença de vocês mais uma vez. Hoje, né, eu vou fazer essa apresentação, mas a equipe da Action Coach ela é composta por diversos coaches de todas as partes do Brasil. Hoje a gente tem a Adriana, que é do Rio de Janeiro, o Alexander, o Carlos, o Célio, o Guilherme e o Kleber, todos estão aí no chat aí com a identificação com a Action Coach do lado. E hoje a gente vai falar, como a Marina disse, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas estratégias de marketing, falar um pouquinho como a gente pode utilizar esse momento para alavancar os nossos negócios, né? E aí a primeira pergunta que a gente faz, né? A sua empresa está preparada para esse período? Está preparada para esse fim de ano, para esse Best Friday, para tudo que está por vir, né? Principalmente a gente está passando aí, terminando, mas pelo menos amenizando esse período pós-pandemia, né? A gente ainda está na pandemia, mas já está numa descendente, então a tendência é melhorar cada vez mais. Vou começar falando aqui um pouquinho sobre a Action Coach, né? Quem é a Action Coach? Nós somos a empresa número 1 do mundo em desenvolvimento empresarial. Nosso objetivo é ajudar os empresários a desempenhar melhor o seu papel como dono de negócio e assim obter mais tempo, mais dinheiro, né? E a gente se baseia basicamente em 3 pilares, né? Que é tempo, ou seja, fazer com que o seu negócio funcione sem você, sem depender do empresário. Trabalhamos também baseado na equipe, desenvolver uma equipe que funcione para que você realmente tenha um negócio estruturado para o crescimento, e o dinheiro, né, lógico, para fazer com que o seu negócio tenha mais lucratividade. A gente vem aplicando aí estratégias comprovadas ao longo desses mais de 27 anos para exatamente aumentar o potencial da sua empresa. Ano passado, mesmo no auge da pandemia, a gente participou aí, pelo 3º ano consecutivo, né, de uma pesquisa de satisfação com os nossos clientes, e a gente conseguiu
obter o status de classe mundial, que corresponde a 97% dos nossos clientes que foram entrevistados disseram que o nosso serviço teve um impacto positivo, né, sobre os seus negócios. Esse resultado é muito importante para a gente, pois ele corrobora que a gente está no caminho certo, a gente está gerando cada vez mais valor para os nossos clientes, e a gente vem evoluindo, né, gerando evolução ao longo dessa nossa história, que já tem mais de 27 anos. Eu até já vou pedir a ajuda da Marina para lançar essa enquete, né, aproveitando essa pergunta, né, se vocês estão preparados. A gente elaborou uma enquete exatamente para saber como é que vocês estão planejando esse fim de ano, esse Best Friday, enfim, como é que vocês estão fazendo para essa data tão importante para todos os negócios, né? Você consegue lançar aí, Marina? Vou lançar as 3 juntas, tá? São 3 Beleza. perguntas, certo? Isso. Tá, peraí. Apareceu aí? Que apareceu. Podem ficar à vontade para responder. Quando tiver aí um número bom, você já avisa para a gente dar sequência, tá? Uhum. É uma pesquisa anônima, então, sim, fiquem bem à vontade aí para responder. A ideia é mesmo a gente saber um pouquinho como é que vocês estão e até vai nos ajudar aí durante a condução desse workshop. A maioria não está fazendo, né, a ação para o Best Friday. Beleza. Já foi? Como é que tá aí? Tem 56% respondeu. Vamos esperar bater os 60%. Mas, Vamos lá. você viu? Foi. Aí. Só eu falar que bateu. Isso aí, Tá. vamos... Vou finalizar aqui, tá? Beleza. Podemos seguir ou... Podemos. Sumiu para vocês, né? Sumiu. Não aparece. Não sei Consegue me mandar, Marina? Uhum. Então, vamos... Apareceu aí o... Isso, apareceu o resultado aqui. Mas no final a gente vai falar um pouquinho sobre esses resultados, né? Então, a gente tem aí, a grande maioria, de fato, não está fazendo ação, mas a gente tem outros indicadores importantes aí que a gente precisa... que a gente vai falar durante esse webinar. Então, deixa eu fechar aqui, deixa eu dar sequência, tá? Então, vamos lá, a gente separou, né? Esse é um tema muito rico, né? Então, a gente, para tentar organizar melhor, a gente separou em 4 partes, que é planejamento, números, né? Indicadores, geração de valor e segmento, né? Planejamento é a base de tudo, né? Tudo sempre começa com planejamento. Se a gente falhar nessa etapa, o resultado provavelmente vai ser muito ruim, né? E é engraçado que se a gente fizesse uma outra enquete aí, perguntando quem acha importante planejar, eu acredito que 100% diria que sim, é importante planejar. Mas até mesmo pelo resultado que apareceu, a gente vê que muitas vezes a gente sabe que é importante fazer, mas a gente acaba não fazendo porque a gente está muito tarefado na operação e a gente acaba negligenciando essa atividade que é muito importante, né? E se a gente não planeja bem, é aquilo que eu falei antes, o resultado ele costuma não vir da forma que a gente deseja. E quando a gente fala de um plano de marketing, né, é muito importante a gente ter a ideia desse planejamento, porque não existe uma abordagem única de marketing, principalmente falando de pequenas e médias empresas, né? Muitos fatores influenciam quais estratégias de marketing ou quais canais vocês vão utilizar que vão surtir mais efeitos, né? Quais são esses fatores?
o público-alvo, as práticas e o padrão que você utiliza no seu setor, né, no setor que você atua, quais são os seus produtos e serviços, os processos e sistemas da sua empresa, quais são os seus recursos financeiros, tecnológicos. É muito importante a gente levar isso tudo em consideração na hora da gente estar fazendo o nosso planejamento, porque é o marketing que vai gerar o fluxo de caixa da sua empresa, né? Então, antes da gente sair investindo tempo, esforço e dinheiro, a gente precisa saber quais são essas estratégias que realmente funcionam. E aí vem um ponto importante de todo o planejamento, né? Não adianta nada a gente colocar as ideias e não ter indicadores. E quando a gente fala de indicadores de marketing, né, quais são esses indicadores? Quais são os principais indicadores de marketing e vendas? O que a gente precisa medir? Né? Eu costumo dizer uma coisa, né? Quando a gente quer perder peso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber quanto que a gente está, para a gente saber qual peso que a gente quer chegar e, a partir daí, a gente vai definir as estratégias. Trazendo para o mundo dos negócios, né? Se eu quero aumentar o meu número de clientes, primeiro eu tenho que saber quantos clientes, quantos potenciais clientes eu estou gerando, qual é a minha taxa de conversão, para aí sim eu saber quais estratégias eu vou utilizar, aonde eu vou focar o meu esforço para conseguir melhores resultados. Na Action Coach, né, a gente vem utilizando a metodologia dos 5 caminhos para definir um plano de marketing, né? E, através desse plano, aumentar a lucratividade das empresas. Aqui, a gente tem uma grande área de oportunidade. Normalmente, as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, elas controlam basicamente 3 indicadores, que é o número de clientes, o volume de vendas e o lucro. Esses indicadores, eles são, muitas das vezes, você pergunta até para o empresário, ele sabe até de cabeça, dependendo do tipo de interação que ele tem com esses números. Porém, esses indicadores são indicadores de resultado, né? Quando a gente está olhando somente eles, a gente está olhando sempre o passado. É um fato histórico, algo que já aconteceu. E quando a gente fala de trabalhar no planejamento, a gente precisa pensar também em quais são os indicadores que nos levam a esse resultado. E aí vem a importância. O que eu preciso fazer para ter clientes? Eu preciso controlar 2 números. Quais são? Quantos potenciais clientes eu estou gerando, né, através das minhas estratégias, e qual é o meu nível de conversão, qual é a minha taxa de conversão. A partir daí, eu chego no meu número de clientes. O número de clientes vezes a quantidade de transações em média que cada cliente faz comigo e o ticket médio que cada cliente tem, gerar o meu faturamento. Esse faturamento, vezes a margem, gera o meu lucro. Como a gente vê, esses são indicadores fundamentais que a gente precisa saber para a gente conseguir melhorar os nossos resultados. A partir do momento que eu não meço alguns desses indicadores, alguns desses resultados, eu vou ter problema para conseguir alcançar, porque eu não sei quais são as estratégias que eu estou fazendo para gerar resultado. Em cima desses indicadores, a gente vai falar de 2 conceitos muito importantes, né? E é muitas vezes falado e, às vezes, existe uma dúvida de como chegar nesses resultados, que é o custo de aquisição e o tempo, valor de vida do cliente ao longo do tempo. O que é o custo de aquisição? Custo de aquisição nada mais é quanto você paga, né, para ter o cliente. E o valor de vida, né, é quanto que esse cliente, quantas vezes ele compra, né, vezes o ticket médio, qual o volume de vendas que ele faz com você ao longo do tempo. Esses números a gente vai falar um pouquinho mais detalhado lá na frente, né, mas são 2 indicadores que a gente precisa saber com muita destreza, né, com muita consistência, para a gente conseguir melhorar e ter um bom planejamento de marketing. Ou seja, o objetivo é sempre reduzir meu custo de aquisição e aumentar o valor de vida do cliente. E aí a gente volta no planejamento, né? Quais são as perguntas que você tem que levar em consideração, que você tem que responder na hora de fazer o planejamento? Então, aqui eu trouxe algumas perguntas, né? Eu não vou ler todas, mas a primeira é fundamental. Se você não consegue responder a primeira pergunta, se você não tem a clareza do seu público-alvo, você vai ter dificuldade em responder todas as outras.
Ou seja, você vai ter muita dificuldade em conseguir entender por que seus clientes compram, qual o valor que o teu cliente está buscando, como é que você está em relação aos seus concorrentes. Enfim, você não vai conseguir ter um plano de marketing consistente, porque você não definiu muito bem seu público-alvo. E ao não definir muito bem esse público, isso vai gerar muito mais dificuldades para você conseguir alcançar e gerar valor para ele, que é um ponto muito importante que a gente também vai falar mais à frente. Para isso, né, a gente precisa conhecer os nossos números, né? A gente precisa entender o que faz o cliente vir até a gente, quais são as estratégias que a gente está utilizando dentro da nossa estratégia de prospecção, de manter o cliente com a gente, fidelizar o cliente, o que está gerando resultado e o que não está gerando resultado. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar ali àqueles dois conceitos de custo de aquisição e valor de vida, né? O objetivo de qualquer campanha de marketing qual é? É gerar mais clientes e fazer com que o nosso cliente fique mais tempo com a gente. Como é que eu calculo o custo de aquisição? Aqui está um exemplo bem claro. Se você colocou lá no Instagram R$3.000, por exemplo, ou não só no Instagram, né, nas suas estratégias de prospecção, R$3.000 de investimento e você conseguiu 10 clientes, cada cliente custou R$300. Porém, se um cliente gasta 5.500 ao longo de 6 anos, isso significa que ele fica com você em torno de 6 anos, significa que ele tem um potencial, né, de receita de 33.000. Ou seja, mais uma vez, a gente vê a importância, né, de medir aqueles indicadores que a gente mostrou dos 5 caminhos. O que acontece nessa época do Black Friday? A gente está focando aonde? No custo de aquisição. A gente está querendo atrair mais clientes. Com qual estratégia? Olhar preço. Eu quero fazer preços mais atrativos para aumentar meu volume de vendas. Porém, se eu não tenho o controle dos meus números, será que essa é a melhor estratégia? Quanto de desconto eu posso dar? E aí vem um ponto importante, né? Eu sempre tenho que proteger minha margem. Se eu não tenho clareza da minha margem de lucro, eu vou ter muitos problemas na hora de usar essa estratégia. Vamos pegar um exemplo que eu acho que deixa muito claro. Vamos analisar esse exemplo aqui. Vamos pegar uma empresa, tá? Ela utiliza um markup de 90%, ou seja, tem um custo de 100, tá? E ela coloca R$90 em cima desse custo, ou seja, o valor final dela é de R$190. O lucro dessa operação qual é? 190 menos 100, 90. Ela tem um volume de vendas de 10, ou seja, 10 vezes 90, ela tem um lucro, né, de R$900. Chegou a época de Black Friday, ela quer fazer uma ação, ela está querendo trazer mais clientes. O que as empresas costumam fazer? Oferecer descontos. E, às vezes, desconto muito agressivo, né? Quem nunca viu uma etiqueta dessa? 50% de desconto. Qual o impacto dessa estratégia aqui? Se a gente, nesse exemplo que a gente está aqui, a empresa ela tem um volume de 10 vendas, né, ofereceu 50% de desconto e conseguiu aumentar em 30% o seu volume de vendas. Essa estratégia foi positiva ou foi negativa? Essa é uma pergunta que, se a gente não olha os números, à primeira vista a gente vai olhar e vai falar, pô, foi positivo, aumentei meu volume de vendas. Porém, vamos primeiro analisar sobre o aspecto do custo de aquisição, né? Qual foi o resultado final desse custo de aquisição com esse desconto? Se eu tinha o preço de R$190 e eu dei 50% de desconto, qual foi o meu preço? 95. Porém, meu custo não mudou, continua sendo de R$100. Ou seja, a cada venda que eu faço, eu estou tomando um prejuízo de R$5. E eu aumentei meu número de vendas, eu aumentei meu volume de vendas. Eu passei a fazer 13 vendas, né? Aumentei em 30%. Ou seja, o meu resultado final foi um prejuízo de R$65.
A gente pode afirmar que essa campanha foi negativa só com essas informações? Não, porque a gente não está levando em consideração aqui o valor de vida desse cliente. Então, tem um outro indicador que a gente precisa levar em consideração. Mas, é claro, primeiro a gente tem que também garantir, principalmente falando de pequenas e médias empresas, tem que ter muito cuidado no custo de aquisição desse cliente. Então, se eu não tenho controle dos meus números e eu lanço uma promoção totalmente às cegas, como nesse exemplo aqui, eu vou tomar um prejuízo a cada venda. Isso refletiu muito na época da pandemia, onde muitas empresas, principalmente de restaurantes, do ramo de alimentos, eles partiram para os aplicativos de entrega sem olhar esses números, e muitos deles tomaram prejuízo na hora do prejuízo no resultado final, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa levar em consideração todos esses números para conseguir ter um plano de marketing eficiente. Ou seja, marketing, falou em marketing, a gente tem que trazer um pouquinho de números, e são números simples que a gente está vendo aqui, não é difícil fazer, tá? Mas é importantíssimo. Porém, o que eu quero quando eu faço uma ação? Eu quero trazer mais clientes, perfeito, eu consegui, tá? Mas basta o cliente comprar uma vez só? Não basta. Eu não quero que o cliente ele venha, compre e nunca mais volte. A gente já viu aqui. Eu quero aumentar o valor de vida desse cliente. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Gerar valor. Para eu gerar valor, a jornada do cliente tem que ser uma experiência positiva. Então, eu tenho que gerar um diferencial para ele entender que o meu serviço, que o meu negócio é diferente dos demais. E ele perceber esse valor agregado. E aí a gente fala um pouquinho de diferenciação. E aí tem um ponto que é importante destacar, né? Existe uma diferença entre ter benefícios e ter diferenciais. Nem sempre o seu benefício é um diferencial. Se eu ofereço alguma coisa e o meu concorrente também oferece algo igual ao meu, eu não tenho diferencial, eu tenho um benefício, né? Eu preciso criar estratégias de diferenciação para aumentar o valor gerado para o meu cliente, né? Eu tenho algumas formas de gerar essa diferenciação. Nessa época, o que as empresas buscam? Diferenciação através do preço. Qual é o problema de se diferenciar somente pelo preço? Primeiro, você tem que ter uma gestão de custos muito apurada, muito consistente, como a gente viu, para você ter lucratividade e ter condições de ter um volume de vendas que seja competitivo e que vai te dar o lucro. Quais são as outras formas de diferenciação? É aumentar o valor agregado para esse cliente, né? Como é que eu aumento o valor agregado? Eu tenho várias formas, né? Eu trouxe algumas: inovação, qualidade, serviços customizados, suporte. O que eu preciso saber para gerar a diferenciação? Eu preciso entender meu público-alvo. Por isso que a primeira pergunta ali, que a gente viu lá no plano de marketing, é importantíssima. Porque não adianta eu estar oferecendo inovação, qualidade, se o meu público-alvo ele quer mais suporte. Ele não vai enxergar isso aqui como diferencial. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é exatamente quais são os públicos-alvos que a gente está trabalhando para conseguir se destacar, né, e atender essa expectativa dele. E todo esse planejamento, né, todas essas datas, a gente está falando agora do Black Friday, vai vir o Natal, tem várias épocas durante o ano todo, são épocas muito boas que tem que servir para aumentar o potencial da nossa marca, né? A gente tem que usar muito bem o nosso negócio, saber como alavancar. E aí a importância da gente, primeiro, né, ter consciência dos diferenciais que a gente tem. Isso tem que estar muito claro, como gerar valor para esse público. Mas eu preciso também ter estratégias para comunicar muito bem esses diferenciais para o meu público-alvo. Nada adianta eu ter o melhor serviço ao cliente se somente tem conhecimento aquele que já é meu cliente. Eu preciso fazer com que outras pessoas saibam desse serviço ao cliente. Por isso que é importante o quê? Começar cedo, né?
pensar muito bem nos negócios, criar uma experiência para o cliente, né, como a gente já viu aqui. Para isso, eu preciso estar muito bem preparado, eu tenho que treinar meu pessoal, isso é importantíssimo, principalmente nessa época, a gente sabe que vai ter um volume maior de vendas, então a equipe tem que estar preparada, ela tem que saber quais são os preços para não dar preço errado. Eu tenho que evitar problemas de pagamento, então tem que facilitar, dar facilidade para o meu cliente poder pagar. Tudo que a gente não quer nesse período, né, é aglomeração, fila, ninguém mais suporta isso. E outra coisa que quando a gente chega nessa época a gente tem que ter muito cuidado é exatamente o cuidado com a Black Fraud. O nosso cliente, ele sabe qual é o preço. Ninguém gosta de ser enganado. E você, as empresas que utilizam essa estratégia, elas estão dando um tiro no pé, porque a maior parte, muitas das vezes, o cliente está indo pela primeira vez conhecer aquela loja, aquela empresa, e aquele cliente se sente enganado. Por que se sente enganado? Quem nunca viu isso, né? Tudo pela metade do dobro. Isso acontece, mas as empresas que fazem isso, elas estão dando um tiro no pé. Por quê? Elas nunca vão fidelizar o cliente. O cliente nunca mais vai comprar, ou seja, fez aquela compra e nunca mais volta. E detalhe, e ainda fala mal da sua empresa. Nas redes sociais hoje, isso corre com uma velocidade e com alcance que a gente não consegue controlar, tanto para o bem, principalmente para o mal. Então, qual é o nosso objetivo? Fidelizar o nosso cliente. Porém, quais são as estratégias que a gente utiliza ou a gente planejou para utilizar essa época para que vários prospectos, vários clientes que vão vir comprar pela primeira vez, vão vir. O que a gente vai fazer para fidelizar o cliente? Para fidelizar, a gente tem que encantar, né? Ter uma experiência positiva, gerar valor, tudo isso que a gente vem falando. Porém, a gente precisa dar seguimento, ou seja, gerar relacionamento. E aí vem uma frase que eu acho muito importante, né? Eu vou ler aqui. O dia em que deixarmos de perder o sono com o sucesso da nossa empresa e começarmos a perder com o sucesso dos nossos clientes, nossas empresas voltarão a crescer, né? Do livro Story Brand, de Donald Miller. Se o nosso processo de vendas não está preparado, a nossa equipe de vendas não está preparada para fazer com que o cliente retorne, como é que a gente vai gerar valor? Como é que a gente vai fidelizar esse cliente? Então, a gente não basta pensar em somente aumentar o volume de vendas naquela data. A gente tem que pensar em como reter esse cliente. Para isso, a gente tem que se basear em 3 pilares. Quais são? Empatia, envolvimento e educação, né? E aí vem 2 conceitos, né? O conceito de venda ele vem mudando, né? A gente tinha um conceito de venda mais tradicional, onde que a gente vê aqui no gráfico, onde era toda a estratégia focada na venda, né? O foco era muito mais em gerar a venda, né? Algumas empresas, alguns setores ainda focam, ainda utilizam muito essa estratégia. Porém, o modo de venda moderno, né? Ele entende que a venda é uma consequência da confiança gerada através do seu processo. Ou seja, quanto mais a gente está focado em gerar cada vez mais simpatia, né, empatia com os clientes, para que esse início desse relacionamento gere uma venda, porém essa venda não para aqui. Ela vai gerar um relacionamento através do quê? Do pós-venda. Então, por isso que a gente precisa, né, treinar a nossa equipe a conseguir cada vez mais informações e ter um banco de dados para poder trabalhar exatamente nesse relacionamento. E esse banco de dados também permite que a gente conheça o quê? O nosso público-alvo, que a gente saiba muito bem como se relacionar melhor com esse público, né? Então, a gente tem que focar em algumas coisas. A gente tem que focar em gerar simpatia, empatia com o nosso cliente. Isso vai ser a consequência desse processo de vendas e dar seguimento, mostrar para o cliente que as portas estão abertas. Não dá para ficar esperando o cliente ligar para você ou ele entrar em contato. Compete a nós fazermos essa ação, pegar as informações, municiar o cliente de boas práticas, né? Aumentar o relacionamento com ele para a gente dar seguimento e fazer com que esse cliente retorne
E com isso a gente vai aumentar qual indicador? O valor de vida ao longo do tempo desse cliente. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente volta para aqueles 5 indicadores que eu mostrei lá no início, né? Então, são, como a gente viu, são indicadores simples de ser utilizados, mas que a gente tem que medir o tempo todo, pois isso mostra que o nosso plano de marketing está no caminho certo. O que faz para aumentar o relacionamento? O que a gente precisa para aumentar o relacionamento? A gente precisa gerar o quê? Confiança, né? E aí a gente tem uma fórmula para gerar confiança. Que fórmula é essa? Para aumentar a confiança, eu primeiro preciso gerar o quê? Credibilidade, né? O que é credibilidade? É a força da sua marca, a força da sua empresa, a credibilidade que a sua empresa e a sua equipe de vendas têm. O outro S, né, é da segurança. É garantir que tudo aquilo que você prometeu lá nas suas ações de marketing, na sua comunicação, você é capaz de cumprir. Então, você conseguiu cumprir aquilo que você promete para o seu cliente. E o que é o I? O I é o nível de intimidade, né? A gente sabe que o cliente gosta de ser tratado de forma diferente. Os clientes não são iguais. E a nossa equipe de vendas, ela precisa ter a habilidade e a capacidade de se adaptar aos diferentes tipos de clientes. E o que é o A? O A é a auto-orientação. O que eu quero, né? Se eu botasse de 0 a 10, né, para cada itemzinho desse aqui, eu vou fazer uma fórmula matemática. De 0 a 10, o que eu quero de credibilidade? Eu vou querer 10. Segurança, eu vou também querer 10. Intimidade, eu vou querer 10. E o A, quanto que eu quero? Eu quero 1. Por que 1? 10 mais 10 mais 10, 30. Dividido por 1, 30. Se isso aqui fosse 10, eu estaria com 3. Mas o que é a auto-orientação? A auto-orientação é o quanto você está focado em gerar valor para o cliente, né? Se você não estiver focado em gerar valor para o seu cliente, o cliente vai perceber e ele vai se sentir menos confiante, né? Ele não vai ficar confortável e isso vai fazer com que o nível de confiança dele diminua. Quem nunca ouviu, né? Um vendedor já passou, pô, compra aí porque eu preciso bater minha meta, né? Sinceramente, o cliente não está preocupado com a meta da sua empresa, com a sua meta. Ele está preocupado em qual o valor que ele vai receber com aquela compra, com aquele serviço que ele vai ter. Então, é muito importante a gente treinar a nossa equipe e ter um processo de vendas que vá aumentar essa confiança. Tá bom? A gente está chegando agora no fim, né? Eu quero, antes de terminar, né? Eu quero primeiro agradecer o tempo de vocês, né? E eu sei que algumas pessoas elas vão querer entender um pouco melhor, saber como a gente pode estar oferecendo, né, essa apresentação, ter acesso a ela. E a gente vai, para isso, a gente vai pedir para que vocês escaneiem esse QR Code aqui, né? E ao escanear o QR Code, né, aqueles que querem implementar também, né, tudo isso que a gente viu no seu negócio, a gente também está oferecendo um diagnóstico. O que é esse diagnóstico, né? É igual a gente vai no médico. Quando a gente vai no médico, o que o médico pede? Ele pede uma série de exames, uma série de informações para a gente ver como a gente está. Nesse diagnóstico, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai checar os sinais vitais da sua empresa, né? A gente vai olhar os números da sua empresa, a gente vai fazer junto com você esse exercício dos 5 caminhos para você saber qual é o potencial da sua empresa e também quem fizer preencher esse formulário, também vai receber, a gente vai entrar em contato, vai receber essa apresentação para também apoiá-los, né, na elaboração e na condução do seu plano de marketing. Então, antes de finalizar mesmo, eu quero agradecer o tempo de vocês, lembrá-los, né, que o conhecimento sem ação ele é completamente inútil, né? Porém, se a gente coloca o conhecimento em ação, a gente tem tudo para alcançar o sucesso desejado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acho que eu não sei se eu estourei o tempo, Marina, mas eu acho que tá certinho, né? Não, na
verdade, a gente tinha até mais uns 20 minutinhos, né? A gente tinha marcado 1 hora, então acho que até dá tempo se alguém quiser tirar alguma dúvida, seja sobre Ótimo. o serviço, o produto da Action Coach, como que continua o processo, ou até sobre o conteúdo que você apresentou, acho que agora é a hora, se alguém tiver alguma pergunta. Boa. Então, vou até tirar da apresentação para Boa. E deixá-los também aí. tem, acho que um pouco os resultados, né, da enquete. Acho que talvez seja legal Muito discutir bom, isso. muito bom. Tinha esquecido desse. Kleber, você tem os resultados aí? Sim, já estou colocando na tela aqui para a gente. Ó, 69%, né, falou que não vai fazer nenhuma ação nesse Best Friday, né? A pergunta que eu faço é, eu não sei se a gente não sabe aqui, né, a gente acabou não medindo se são empresas mais de serviço ou de produtos. O que a gente vê, né? As empresas, essa é uma data muito importante para todo tipo de negócio e de alguma forma esse negócio é impactado, né? Os clientes eles já criaram uma cultura de segurar as compras para deixá-los mais perto dessa época. Então, por mais que você não vá participar, é importante intensificar o seu marketing para aproveitar essa data, tentar também quem vai participar, né? Fazer o esquenta para fazer com que o teu fluxo de caixa também não fique tão impactado para o final, né? Por isso que é importante a gente estar fazendo essas ações o quanto antes, que é o planejamento, que é o que a gente já viu. Qual é o outro, Kleber, por favor? Foi. Aqui, ó. Quem respondeu que não tem um plano de marketing estruturado, aproveita o momento, vamos tirar as dúvidas, ou entra lá no formulário, vamos conversar, porque assim, como a gente viu, né? É através do plano de marketing que vai fazer o seu fluxo de caixa crescer. Então, se você não tem um plano de marketing definido, se você está com dificuldade de encontrar o seu público-alvo, se você está com dificuldade de medir os seus indicadores, e como a gente está vendo aqui, a grande maioria não tem, sim, escaneia o QR Code, preenche o formulário, é rápido, a gente vai dar todo o suporte para que você consiga, né, estruturar o seu plano de marketing e, com isso, potencializar o valor do seu negócio, né? E tem a última pergunta, que é dos indicadores, né? Ó, tá vendo? A grande maioria não sabe, né, o seu prospecção, não mede a prospecção. E se não mede a prospecção, como é que sabe a taxa de conversão? Né? Então, a gente começa a ver que também 31% provavelmente não mede a taxa de conversão e a prospecção. Né? Como a gente viu, um é resultado do outro. Se eu não tenho um, não tenho como ter o outro. Tá? Esses 5 indicadores que a gente está vendo aqui na tela é responsável pelo lucro da sua empresa. Se você não tem, está na hora de começar. Já passou da hora de ter. Né? Acho que o Eufrásio está com a mão levantada. Eufrásio, fica à vontade. É isso que eu ia comentar, que alguém tinha levantado a mão. Oi, Renan, boa noite. Oi, Mari. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Você fez um comentário aí muito pertinente, que eu acho interessante isso. Assim, todo mundo deixa para o final do ano as compras. Porém, eu tenho um restaurante e ele tem que sobreviver o ano todo, não só no final do ano. Hoje, como que você vê, qual a principal ferramenta de marketing que eu posso estar usando para que eu possa divulgar isso mais o ano todo, para que eu possa ter uma constante? Até porque eu não tenho plano de marketing, tá? Eu sou uma dessas pessoas aí que não tenho. E como eu estou me reestruturando, que conselho você me daria ou como você poderia me orientar a que eu redesenhe para o próximo ano? Porque eu estou em novembro, mas eu já estou pensando em janeiro. Ok, janeiro é um mês atípico, tem férias escolares, férias do pessoal do escritório. Aí temos um problema cultural também, que é o carnaval, que, não, mas o Brasil só anda depois do carnaval, que eu não concordo muito.
Mas que conselho ou que ferramenta de marketing ou que abordagem que eu poderia fazer para eu ter uma constante e manter uma crescente? Então, acho que o primeiro ponto que a gente volta é ter muita clareza do seu público-alvo, né? Como é que quem é seu público-alvo, aonde ele está, exatamente para você definir, conseguir definir quais são as ferramentas, quais são as estratégias de marketing que você vai utilizar, tanto para os clientes novos, né? Tanto também para os clientes que já conhecem você. Se você não tem você já tem um público-alvo bem definido, você já tem algo nesse sentido ou ainda não tem nada? Eu acabo tendo porque eu estou dentro de um prédio corporativo. Ok, esse prédio corporativo ele tem acesso às pessoas que estão na rua e pode entrar porque não é fechado. Mas, óbvio que a gente sempre quer algo mais, porque hoje em dia o mundo corporativo, o que aconteceu? Reduziu muito, se enxugou muito. Muitas empresas entregaram algumas lajes, alguns metros, metade do escritório, então reduziu. Então, eu sei que eu ainda tenho um público fiel, cativo, que conhece o meu produto, porém, óbvio, diariamente ou semanalmente, mensalmente, a gente tenta alterar alguns pratos, algumas coisas, para que esse cliente que está com a gente não perca o foco, não perca ou não enjoe da gente, mas a gente precisa trazer algo novo. Então, eu não sei se eu faço marketing mais voltado para o que eu já tenho para segurar e não perder, ou tentar distribuir entre os dois mundos aí e buscar novos clientes. Como a gente viu, né? A gente tem que cuidar muito bem dos nossos clientes, né? Para isso, a gente tem que coletar cada vez mais informações deles para ir gerando esse valor agregado que você está tentando gerar e fidelizando eles cada vez mais. Porém, uma empresa não vive somente dos clientes antigos. A gente precisa oxigenar, né? Sim. Então, a gente precisa atrair clientes novos também. Agora, você precisa analisar os números do seu negócio exatamente para entender aonde você vai gastar a sua maior energia, aonde você consegue, com menos esforço, ter um melhor resultado num espaço curto menor, de tempo menor. Tá. Então, por exemplo, como a gente viu, né? Você pode usar uma estratégia para aumentar o seu ticket médio, assim aumentar a sua lucratividade, né? Ou você tentar fazer algumas outras estratégias de prospecção para atingir outras regiões que também, ou bairros próximos, ou edifícios próximos, para conseguir captar outro tipo de público que não está lá, né? Então, assim, hoje quando a gente fala de estratégia de prospecção, praticamente 100% pensa em marketing digital. Perfeito, praticamente todo mundo tem que ter. Porém, existem N estratégias que você precisa pensar que podem te ajudar No dia a dia. no desenvolvimento e na prospecção e melhorar esse indicador. Mas a primeira coisa é medir, né? Quais são os indicadores que você hoje precisa, de fato, melhorar? Lembra do exemplo do peso, né? Se eu não sei quanto peso eu tenho que perder, como eu vou definir qual a estratégia? Eu vou fazer dieta, eu vou comer só proteína, eu vou comer carboidrato, eu vou comer o quê? Eu tenho que saber quanto que eu tenho que chegar, qual o alvo que eu quero atingir. Senão, eu posso descer mais do que eu gostaria, né? Perfeito. Ou o resultado ser outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a primeira estratégia mais eficiente nesse momento é medir, né? Perfeito. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Alguém mais tem pergunta? Acho que o povo está tímido hoje. O pessoal tá... Eu ia até fazer uma sugestão aqui. Eu sei que a Renata, que está aqui com a gente hoje, ela fez, né? Está fazendo o processo de coaching com o Carlos, né? Que está fazendo. Isso. Já que ninguém, não sei se alguém vai mandar mais alguma dúvida, mas eu ia pedir para você contar um pouco como que está sendo, como que foi, como que te ajudou.
para ver se outros empreendedores podem também se identificar, né, com a experiência que você teve. Então, veio num momento assim extremamente importante para a gente, porque foi logo em seguida que começou o processo de pandemia. Primeiro deixa eu explicar, eu tenho uma agência de turismo e foi um setor que foi muito impactado pela pandemia e o estímulo foi foi o primeiro empréstimo que a gente conseguiu, né? Porque o banco que a gente trabalhava passou a ver a gente como sendo de risco. E aí eu não lembro quanto tempo faz, o Carlos vai falar melhor que eu sobre isso, mas ele ajudou a gente demais a passar esse tempo enxergando que as coisas eram possíveis. E parece que quando você enxerga que as coisas são possíveis, elas são possíveis. Então, foi assim uma coisa muito importante para a gente, abriu muito a visão da gente para uma série de coisas que acho que o pensamento da gente era muito fechado, e a gente trabalhava muito assim, matando leão por dia, sabe? E o pensamento da gente mudou extremamente com relação a isso. A gente viu que a empresa poderia ser lucrativa, que a gente poderia estar ganhando dinheiro realmente com a empresa e não aquilo fechado do quanto a gente precisava para pagar as contas pessoais, pagar as contas da empresa. Então, ampliou muito o horizonte da gente, né? Até brinco com ele que eu falo assim, eu não sei como a gente vai viver sem ele, porque é bronca assim toda semana, e aí o negócio vai caminhando de uma forma assim bem satisfatória para a gente. Muito engraçado foi o mês passado, que a gente começou o mês assim muito devagar, uma forma meio assim, sabe, largada, e levamos um monte de bronca, e até bater uma meta que a gente tinha estipulado para aquele mês. Então, é um trabalho assim que eu aconselho muito quem tiver interesse em desenvolver empresa que faça esse tipo de trabalho. Dá uma visão muito boa, você passa a fazer as coisas, vou fazer isso, mas será que isso vai dar certo? Não, você sabe que você está indo no caminho certo. Te dá uma noção grande de por onde caminhar e como caminhar, sabe? Eu acho muito importante. É isso. Muito bom, Muito Renata. Pô, é ótimo. Acho que a Lilian tá com a mão levantada também, Com a né? mão levantando. Eu vou aproveitar o que a Renata falou e vou colocar o QR Code novamente aí para o pessoal que não... Sim, lógico. Não. Oi, Renan, tudo bem? Você está me Oi, escutando? Renata. Tô sim. Lilian, desculpa. Então, a minha pergunta, na verdade, é assim: como eu tenho franquia, então para mim é muito difícil mensurar o retorno de investimento no marketing. Porque, por exemplo, eu faço no Instagram e retorna clientes na loja, mas eu não consigo mensurar aquilo que retornou justamente pelo Instagram, ou se veio uma da publicidade de uma franquia, de uma promoção, porque todos os meus preços são congelados pela franquia. Então, eu queria saber mais assim, como eu mensurava isso, porque fica muito na mão das meninas, das vendedoras, na pergunta: de onde você veio, de onde surgiu, foi uma promoção do site, promoção do Instagram, mas assim, elas não abordam dessa forma. Aí eu queria saber se vocês têm alguma forma diferente da gente mensurar esse retorno de marketing. Assim, um ponto importante que eu vejo, né? A equipe de vendas, de fato, ela tem que estar preparada, né? A sua equipe tem que estar preparada para receber essa informação da maneira correta e você contabilizar, apurar certinho, né? Agora, existem algumas formas de fazer essa medição, desde um pedaço de papel até software, né?
O mais importante é você estabelecer um critério. A gente sabe que, quando a gente fala de prospecção, às vezes é muito difícil a gente ter lá os 100%, né, de apuração, mas a gente tem que ter um número que seja confiável, né? A gente tem que ter critérios muito bem definidos, parâmetros muito bem definidos, para conseguir fazer esse processo de apuração que seja consistente, que vai te ajudar na tomada de decisão. Então, assim, tem que ser um número que você olhe e você fale, não, esse número eu estou confiando, mesmo que não seja 100%, ele me dá as condições de eu tomar a decisão em cima disso. Para eu saber se o meu número, se eu não consigo medir estratégias isoladamente, né, que seria até o ideal, eu consigo medir se o meu número de potenciais clientes vem aumentando ou vem diminuindo. Então, você tem que ver, dentro do teu processo, como é que você vai estabilizar esse processo de medição, exatamente para conseguir não só captar novos clientes, mas também os outros indicadores que a gente viu. Não sei se eu consegui te responder. Não, conseguiu sim. Como fica difícil mensurar, vai ter que ser na pergunta mesmo, delas investigar, porque como a franquia lança outras ações, e o cliente, mesmo que veja a propaganda do meu Insta, por exemplo, eu sou de Uberlândia, na minha cidade, ele pode comprar pelo site. Aí, ó, deu retorno na campanha, a campanha foi ótima, mas eu não consigo mensurar. Então, vai ser mais um retorno físico na loja, delas perguntarem, aquele produto, às vezes eu ponho um produto específico para mensurar aquele retorno, do que uma global, assim. Aí a gente tem que entender muito bem como é que é o processo junto da franquia e da sua operação para ver a melhor forma de medição, mas medir é fundamental. Como a gente viu, tem que medir, tem que ter esse número para você conseguir ver qual a estratégia que está dando certo, né? Até mesmo para você iniciar a franquia e falar, ó, isso aqui deu super certo, vamos manter, ou no próximo período, né? No ano que vem, vamos utilizar uma estratégia parecida, ou, enfim, municiar o suporte da franquia para vocês conseguirem ir melhorando o resultado. E a equipe tem que estar preparada, como a gente viu, né? Tem que estar preparada não só para fazer a medição, mas para tudo, para fazer a venda, não só a venda em si, mas também para conseguir coletar mais informações, exatamente para a gente conseguir dar o segmento, né? Até mesmo para você entrar em contato com esse cliente depois e fazer uma pergunta para ele, ter um bate-papo com ele para sentir como é que está a avaliação dele em relação ao serviço que você está fazendo dentro da sua loja, dentro da sua franquia. Sim, isso mesmo. Tá bom, obrigada. Nada, eu que agradeço. Alguém está com problema para escanear? Acabou não fazendo essa pergunta. Está todo mundo conseguindo? Alguém fez esse teste? Eu testei e consegui aqui. Ah, Não sei beleza. se o pessoal conseguiu. Boa. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta sobre o processo de coaching em si? Talvez seja também uma oportunidade legal de perguntar. Acho que não, acho que a galera tá tímida e quer perguntar depois no particular. Tá com fome, né? Tem alguém levantando a mão. A Lilian tá levantando a mão de novo. Lilian, você levantou a mão mais uma vez. Você quer falar? Acho que... Na verdade, Marina, é a Ariana. Acho que a Lilian me mandou o link. Oi, Ari. Eu estava achando estranho Tá que tinham duas Arianas. Tudo bem, Ariana? Tudo jóia, e você? A Lilian, minha sócia, acabou de fazer pergunta, né, de mensurar. Eu queria saber que ele falou a respeito do que tem, começar pelo papel, né, e ferramenta. Qual ferramenta que vocês indicam nesse caso para saber da onde veio, como que o cliente veio, através de qual ação? Qual que vocês indicam? Então, aí vai depender muito do teu... Tem que conhecer qual é o teu processo para saber o que funciona bem, né? Mas, assim, um simples Excel
pode funcionar muito bem, até melhor do que um software, né? O mais importante é você ter dentro do seu processo, né, de venda, ter um script muito bem definido para coletar essa informação, porque às vezes a gente coloca as soluções, projeta o sistema, né, um software como solução, mas se seu processo não está rodando com a equipe, você vai investir num software e não vai funcionar, você vai continuar com o problema que você tem hoje, né? Porque o software ele vai precisar ser alimentado de alguma forma, né? E esse processo, se a sua venda não é online, né, ele vai passar pela interseção de alguém, e essa pessoa ela vai ter que colocar a informação. Então tem que embutir no processo de venda, é isso, em resumo. Tem que embutir no processo de venda e depois a gente procurar uma ferramenta que seja o Excel que mensure isso. A gente vai ter um bate-papo com a Adriana na sexta-feira, a gente vai poder tirar bastante dúvida com ela também. Esse bate-papo é muito importante, porque ela vai com certeza te ajudar muito nessas ideias, nessas dúvidas que você tem. Sem dúvida nenhuma, ela vai te dar todo o apoio. Então, tá bom. Obrigada. Boa. Legal, gente. Acho que passamos aqui um pouquinho do tempo. Se mais alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. Senão a gente encerra aqui por hoje, tá? Acho que já foi, né? Boa. Então, queria agradecer aí a presença de todo mundo, quem ficou até o final aqui, principalmente. Boa noite, aproveita o resto da noite aí, e a gente espera vocês aí continuando, participando dos próximos eventos aqui do Estímulo, participando das consultorias aqui com a Action Coach, e crescendo aí, evoluindo, né, a empresa de vocês, tá bom?